E hoje, a Conceição Evaristo vai apresentar para nós um de seus contos mais impactantes, o belíssimo Olhos d'Água. Vamos ouvi-la. Um dia eu acordei e, de repente, uma estranha pergunta vazou de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? E a pergunta insistindo, e eu não conseguia reconhecer o quarto em que eu estava dormindo. Mas o que mais me atordoava era que aquela pergunta, que até então não tinha nenhum sentimento de cobrança, naquele dia a pergunta surgia mais ou menos assim. Então eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe. Aquela pergunta vinha me perseguindo há meses. E o que eu achava mais estranho é porque eu tinha lembrança de vários detalhes do corpo dela. Da unha encravada do dedo mindinho do pé esquerdo. De uma verruga no alto da cabeleira dela, crespa e bela. Mãe, lavadeira que era, às vezes deixava o lava-lava, o passa-passa das roupas alheias e se tornava uma grande boneca negra para as filhas. Um dia, nós, penteando o cabelo dela, descobrimos uma bolinha bem no alto da cabeça. Pensamos que fosse carrapato. Uma das minhas irmãs, aflita, querendo livrar a boneca mãe daquele padecer, puxou rápido a bolinha. A mãe e nós rimos e rimos do nosso engano. A mãe riu tanto das lágrimas escorrerem. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu me lembrava também que, às vezes, no final da tarde, a mãe sentava conosco na soleira da porta e nós ficávamos olhando as artes das nuvens nos céus. Umas eram carneirinhos, outras gigantes adormecidos, outras só nuvens, algodão doce. A mãe espichava o braço que ia até o céu, recolhia aquela nuvem, repartia e enfiava rápido na boca de cada uma de nós. Tinha de ser tudo muito rápido, antes que a nuvem derretesse e com ela os nossos sonhos também. A mãe inventava essas e outras brincadeiras. Eu menina, mas eu sabia que a mãe inventava essas brincadeiras para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía. Havia uma brincadeira preferida, que era feita principalmente nos dias de pouco ou nenhum alimento. Era a brincadeira que a mãe era rainha. Ela se assentava num banquinho de madeira, que era o seu trono. Nós pegávamos flores que davam em volta do nosso barraco, e as flores eram colocadas nos cabelos, nos braços, no colo de mãe. Em volta dela nós dançávamos, brincávamos, corríamos, e havia um momento que nós deitávamos no chão e batíamos cabeça para a grande rainha. A mãe sorria, um sorriso triste, molhado. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada com essa pergunta, eu resolvi que eu precisava voltar em casa, olhar no rosto de minha mãe, jogar o meu olhar dentro do olhar dela para descobrir de que cor eram os olhos dela. Havia anos que eu estava fora de minha casa, eu tinha saído de minha cidade para uma outra cidade em busca de uma melhoria de vida, mas eu nunca havia esquecido da minha mãe, eu nunca havia esquecido da importância dela, das minhas tias e de outras mulheres da família. Aliás, eu não havia esquecido nem o valor de nossas ancestrais que tinham ficado em África. Então, por que eu não conseguia recordar de que cor eram os olhos de minha mãe? E atordoada com essa pergunta, eu resolvi tomar o caminho de casa. E
Eu ia mais ou menos entre tranquila, apaziguada, mas ao mesmo tempo aflita para chegar o momento e descobrir logo a cor dos olhos dela. Era como se eu tivesse cumprindo um ritual aos orixás, e a oferenda seria justamente eu descobrir a cor dos olhos dela. E depois de dias e dias de viagem, quando eu chego na minha casa e contemplo os olhos de minha mãe, vocês não sabem o que eu vi. Eu vi tantas lágrimas nos olhos de minha mãe que eu pensei que no lugar de olhos ela tivesse rios sobre a face. Mas, no entanto, ela sorria feliz, e foi então que eu descobri. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água. Sim, cor de olhos d'água. Águas de Mamãe Oxum. Águas tranquilas, serenas, mas profundamente enganosas para quem contempla a vida só pela superfície. E hoje que eu descobri a cor dos olhos de minha mãe, eu procuro descobrir a cor dos olhos de minha filha. E nós ficamos numa brincadeira em que os olhos de uma se tornam espelho para os olhos da outra. E outro dia, quando eu estava nesse doce brincar, quando eu lancei o meu olhar dentro do olhar de minha filha, e quando a minha filha me olhou no fundo dos meus olhos, eu escutei quando a minha filha me perguntou baixinho, mas tão baixinho como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como fosse alguém que tivesse no momento de descobrir um grande mistério. Eu escutei quando a minha filha me perguntou: mamãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos? Essa foi Conceição Evaristo, com seus olhos d'água.